Por que eu não sou arminiano? Porque Deus decretou todas as coisas. Sim, no mínimo os detalhes, ele cuida de tudo. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui no nosso devocional, baseado aí na minha pregação que eu fiz domingo, e vai sair aqui para vocês domingo. Assista a pregação, hein, gente? Por favor, hein? Mas vamos lá. Primeiro, eu só queria... Falei, acho que já disse, eu vou falar de novo. A importância de definir a fé. Eu sei que a gente vive numa era relativista, que as pessoas dizem não importa o que você crê, e eu só quero lembrá-los, mais uma vez, do Jim Jones. Não, antes disso, vai. Eu estava conversando com um amigo meu ontem. Acho que o cara mais gente boa que eu já vi na minha vida, assim, um pastor, vai, ele é um pastor. Nossa, o cara gente boa, me tratou tão bem. E o cara completamente herege. Por exemplo, crê que a Bíblia é errada. Desculpa, crê que a Bíblia tem erro. Crê que o homossexualismo não é essas coisas. E crê nisso. E mesmo assim, um cara amoroso, gente boa. Gente boa, mas gente boa. Pensa num cara gente boa. Esse é um exemplo. O Jim Jones é outro. A igreja dele era chamada de a igreja uma igreja que todo mundo amava, tinha assistência social para todo mundo, para criança, para velho, para gente que queria entrar no trabalho, para gente que estava querendo sair das drogas. Era tão amorosa a igreja que eles decidiram comprar terrenos e morar juntos. Qual o final de tudo isso? O pastor levou todo mundo ao suicídio coletivo. Então o diabo apresenta como anjo de luz. Portanto, o que a gente crê é muito importante. Tá, vai, bora. Então vamos lá. Porque eu não sou arminiano. O arminiano, então, crê que Deus não é soberano sobre o bem e sobre o mal. Na prática, é isso que o arminiano crê. Ele diz que é. O arminiano vai dizer que crê, sim, que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Mas na prática, não. Por exemplo, né, como eu falei para vocês aqui, acho que ontem, hoje, um pouquinho. Jó. O bem e o mal acontecem. Jó diz o quê? Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos o mal? Para Jó, Deus é o responsável pelo mal também. Ele diz, recebido o mal de Deus. Por quê? Ora, Deus tendo o poder de impedir que o vento soprasse. Deus tem o poder ou não tem? Claro que tem. Se não impediu, por que não impediu? Porque ele não quis. Deus tinha o poder ou não tinha o poder de impedir Satanás? Tinha. Deus tinha o poder de impedir os caldeus de roubarem Jó? Tinha. Se ele não fez, por que não fez? Porque eu não quis. É óbvio. Ou então você teria que dizer que Deus não é todo poderoso, que ele até queria, livrar Jó daquilo, mas ele não tinha poder. Aí você cai em heresia. Tá vendo? Não importa o caminho que você caia, no arminianismo você está em heresia. Não tem como. Então, deixa eu hoje me dar algumas passagens na Bíblia para mostrar algumas outras para reforçar a nossa fé. Disso de que Deus ele decretou todas as coisas. Mais uma vez, deixe-me dizer mais uma vez. O que significa dizer que Deus decretou todas as coisas? Não significa dizer que ele obrigou os caldeus de roubarem Jó. Não significa isso. Mas significa o seguinte: sabendo da maldade dos caldeus, Deus permitiu. Deus permitiu que eles fizessem aquilo. Então, naquele dia, que não era dia ainda, na eternidade passada, Deus, ele viu isso, a maldade daqueles homens, e Deus sabia que se Deus deixasse aqueles homens soltos, eles fariam aquilo. E mesmo assim Deus deixou. Por quê? Porque ele decretou aquilo. Então, o decreto aqui de Deus não tem a ver com Deus colocando maldade no coração dos caldeus para os caldeus roubarem Jó. Não, não tem. Mas tem a ver com o fato de que Deus, vendo o coração daqueles homens, sabendo que se Deus não os prendesse, eles fariam mal, Deus os soltou. Então, é nesse sentido que a gente fala que Deus decretou. Por quê? Porque Deus poderia ter feito, não, nesse caso de Jó, eu vou segurar esses caras. Por exemplo, no caso de Saul. Saul, Deus segurou, não deixou que Saul matasse Davi. Mas no caso de Jó, Deus permitiu que os caldeus e que o vento matasse os filhos de Jó. Então, não, esse é o sentido para nós de Deus decretou todas as coisas, tá? O sentido é Deus, vendo a maldade, vendo como os homens agiriam se Deus soltasse o seu freio, o que eles fariam, Deus deixou fazer. Por quê? Porque ele permitiu que aquilo ia acontecer. Ele queria usar aquilo para alguma coisa maior, para um bem maior. Então, é nesse sentido, tá, que nós calvinistas, usamos a ideia de que Deus decretou todas as coisas. Quer ver? Seria mais... Pegar um exemplo bem juvenil. Meu filho vai amanhã ao cinema. Eu tenho o poder de dizer não. Se eu permitir, então é porque eu decretei, pode ir. Se eu dissesse, não vai, ele não iria. Então é nesse sentido. É a ideia de alguém que ele tem todo o poder em sua mão.
E aquilo que ele permite ou deixa de permitir é que vai acontecer. Nada contrário à sua vontade soberana vai acontecer. Então você tem, isso é outro fator interessante, você tem a vontade moral de Deus e a vontade de decreto. Que é a vontade moral? Não pode roubar. Como, por exemplo, os caldeus, não pode roubar. É contrário à vontade moral de Deus isso. Mas aquilo ali, Deus queria usar aquele roubo. Deus queria usar para tratar Jó, quebrantar Jó. E não apenas isso, para manifestar a glória dele através da vida de Jó, através da fidelidade de Jó. Então aquilo ali era contrário à vontade moral, mas não era contrário à vontade de decreto. Então é nesse sentido que a gente diz também, então, que todas as coisas acontecem debaixo da vontade divina. É nesse sentido. De que vontade? É óbvio que não é a vontade de Deus o estupro, o roubo, a mentira. Isso é contra a vontade moral. Mas você tem aqui por trás também, então, a vontade de decreto, que é o quê? Os planos de Deus que vão usar o pecado humano para manifestar a glória dele. Ou seja, então, até aquilo que é contrário à vontade de Deus, à vontade moral, ela não é contrária à vontade de decreto, porque Deus é soberano sobre tudo. Então vamos lá, deixa eu me dar algumas passagens sobre isso, da ideia de que tudo acontece de acordo com a vontade divina. Eu acho que a mais simples de todas, não sei se eu citei aqui ontem ou antes de ontem, nem um pardal morre sem o consentimento divino. Tá vendo? Sem o consentimento, sem Deus falar, hoje é o dia da sua morte. Se Deus falar, hoje não vai morrer, então não morre. Em Jó mesmo nós lemos que Deus colocou limites de vida para cada um. Ou seja, então isso também é decreto de Deus. Tá vendo? Deus, ele sendo soberano sobre o pardal que morre, sobre o fio de cabelo que cai. Ou seja, até nos mínimos detalhes das coisas que acontecem na existência, todas elas estão debaixo do controle de Deus. Todas elas. Nada vai acontecer se Deus falar não. Se Deus falar, tem um cara ali que quer matar o outro. E Deus fala, não, não quero. Como, por exemplo, Saul queria matar Davi. Saul vai conseguir matar? Não vai. Agora, Saul quer matar alguém. E Deus, em seu plano, ele quer usar esse homicídio de Saul para punir aquele povo. Aí, Saul está desobedecendo ao mandamento moral de não matarás. Mas ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus para punir o pecado daqueles outros. Como foi, por exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor roubou, estuprou, violentou. Isso era tudo isso era contrário à vontade moral de Deus. Mas Israel estava pecando. Então Deus, e esses pecados também, roubo, mentira, adultério. Então Deus usou esse pecado de Nabucodonosor para punir os pecados de Israel. É o que Calvino falava, que Deus pune pecado usando pecado. Então é nesse sentido. Mas vamos lá pegar outras passagens bíblicas que falam sobre isso, como que tudo acontece debaixo da vontade de Deus. O Salmo 139, teus olhos me viram substância ainda informe, no teu livro foram escritos e determinados todos os meus dias. Escritos e determinados. E esse texto é muito forte, porque o texto não diz que Deus copiou o que você escreveu. Não. Que o seu dia de amanhã foi você que escolheu sozinho e acabou. Isso é um absurdo. Não. Deus determinou os seus dias. Em que sentido? Lembra, Tiago, mais uma vez, citei ontem e antes de ontem, hein? Não diga, amanhã eu vou fazer negócio. Se o Senhor quiser, você vai. Tá vendo? Então a vontade humana, ela está debaixo da vontade divina. A vontade humana não prevalece sobre a vontade divina. Quando o homem fala, vou roubar, ele rouba porque Deus permite. Se Deus não permitir, ele não vai roubar, ele não vai fazer nada. Então é isso que Tiago está mostrando. A vontade humana, ela é subjugada, ela não prevalece. A vontade humana não prevalece sobre a vontade divina. Então quando a gente lê aqui, ó, Deus escreveu e determinou todos os meus dias. Ou seja, ele determinou no sentido de, o dia que eu menti, ele me obrigou a mentir? Não. Mas ele permitiu. Ele poderia ter impedido, te dando graça, te segurando de alguma maneira. Em alguns momentos ele permite. Mas é nesse sentido, então, que está aqui, ó. Tudo foi determinado. Deus viu você, substância ainda informe, e determinou todos os seus dias. O que inclui os dias maus, o que inclui os seus pecados. Vamos lá. Filipenses 2,13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Isso aqui, obviamente, pensando no crente. Né? O crente. Deus gera o desejo e a ação. Agora, outro texto. Provérbios 16,9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, a ideia arminiana
A ideia arminiana é a seguinte: Deus criou o homem e ele está sozinho ali, ele faz, né, o que ele quer, e quando ele faz o mal, ele está sozinho. No sentido de que Deus não poderia intervir. O texto diz que Deus dirige os passos do homem. É Deus que dirige. Como que Deus dirige? Seria mais ou menos assim, ó. Pense no... Já viu aqueles carrinhos de... Como é que chama? De mercado? É carrinho de mercado que fala? E aqueles marvados daqueles carrinhos? Aqueles que fica aquela roda e você tá levando pra cá, o infeliz vai pra lá! Já viu? Eu quero morrer com aquilo. E aí o bichinho tá lá, ó. Esse é o homem. O homem, ele tá torto, ele só vai para um lado. O coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. O caminho do homem é inclinado para o mal. Em alguns momentos, Deus vai usar o mal desse homem para fazer um bem. Como no caso dos irmãos de José, vai. Eles só sabiam ir para cá, porque eles são pecadores. E aí o que Deus faz? Como que Deus dirige os passos? Ele dirige assim, ó. Algumas vezes ele deixa. Ele tá aqui, ó. Deus, ele coloca uma força aqui para te empurrar para cá. Mas de vez em quando ele deixa. Dessa maneira ele dirige os seus passos. Ele sabe para onde você vai, de acordo com a sua natureza pecaminosa, e ele deixa. Agora, muitas vezes ele quer que você vá para o bem. Deus, na realidade, Deus sempre quer que você vá para o bem, não é um mandamento moral. Mas algumas vezes ele permite essa sua atitude ruim, como no caso dos irmãos de José, para fazer um bem. Aí ele só simplesmente deixa você. Dessa maneira ele está, ó, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É assim que ele está dirigindo. Mas em algumas outras vezes Deus coage. Deus nunca coage para fazer o mal. Mas algumas vezes Deus coage para fazer o bem, de acordo com o seu conselho da sua vontade. Então, fica muito claro aqui, esse para nós é o sentido de que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Tá? Sobre o bem, ele nos conduz. Ele vai arrumando a rodinha. E quando ele quer permitir o mal, ele simplesmente nos deixa seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria natureza, o nosso próprio coração. Esse outro texto aqui, João 15. Sem mim nada podeis fazer. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Aqui Jesus está falando dos discípulos, então é de uma maneira positiva, é frutos bons, eu sei. Mas a gente pode também aplicar em relação a toda a vida humana. O ser humano, ele não é um ser autônomo. Já falei aqui, eu acho que ontem e hoje. Se eu já falei, você tem que ouvir várias vezes. A ideia arminiana é, e em relação ao mal? Ah, não, aí Deus não tinha o que fazer. Não, ele tinha. Claro que ele tinha, ele poderia impedir. Ele tem poder ou não tem? Se não impediu, porque ele não quis impedir, porque ele tinha um propósito naquilo, de usar o mal para o bem. Mas a ideia de um homem autônomo, sozinho, praticando o mal, isso não existe. O homem não é um ser autônomo. Nele vivemos e existimos e nos movemos. É nele que nos movemos. Isso inclui todo mundo. Ninguém se move à parte de Deus. Então, se você se move em Deus, e aqui eu estou colocando o ímpio também, tá? Em que sentido? O ímpio não tem vida própria. O ímpio não tem vida própria. Portanto, quando ele se move com a vida que Deus dá a ele. Não é a vida que eu estou falando, a vida de salvação, tá? Mas é a vida da existência. A vida que ele tem. Lembra de Herodes, quando Herodes, eu sou um Deus. Deus tira o fôlego de vida. Então, quem mantinha o fôlego de vida nele? Deus. Então, é nesse sentido. Então, vamos lá, pegar alguns outros versículos aqui. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina. Deus inclina o coração do rei para onde Deus quer. Se eu já falei, gente, vocês me perdoem, mas vou repetir. Como que Deus faz isso? Está aqui o coração do rei. O coração do rei é como um rio. Esse rio é podre. Está sujo. E esse rio corre para cá. Como que Deus inclina esse coração de acordo com o seu querer? Muitas vezes Deus apenas deixa esse rio correr o seu curso normal, de maldade. E aí o homem faz o mal e Deus usa esse mal para o bem. Mas algumas vezes Deus faz o milagre de fazer com que esse rio corra contra a sua correnteza. Aí esse rio faz o bem. Então, quando o rio corre de acordo com a sua própria natureza, esse rio está apenas... Deus está apenas soltando o homem, deixando que ele seja ele mesmo. Agora, quando o rio corre contra a sua própria natureza, é Deus coagindo o coração do rei a fazer o bem. Deus não coage o coração do rei para fazer o mal. Deus simplesmente deixa o rio correr. Deus simplesmente deixa o rei fazer o que ele quer. Mas, quando é se tratando de bem, é Deus que conduz. Mas está vendo? É nesse sentido que a gente diz, tanto o bem quanto o mal, Deus é o soberano sobre isso. Porque ele tem poder de impedir esse rio. Se não impediu, é porque ele quis. Ele tinha um propósito.
Então, isso eu acredito que é muito importante que a gente entenda e por isso que o arminianismo ele é problemático demais, demais. Ele faz de Deus um ser passivo. É deísmo, como eu expliquei para vocês. Deísmo é essa crença. Deus deu corda no relógio e foi embora. Pelo menos em relação à maldade, Deus deu corda no relógio e foi embora. Em relação ao bem, aí Deus intervém. Mas em relação ao mal, ele não tem nada a ver. É claro que ele tem. É óbvio que ele tem. Ele é soberano sobre isso. Ele é responsável sobre tudo. De modo que ele não é culpado do pecado. Mas é óbvio que ele é responsável, inclusive pelos atos maus dos homens. Responsável não no sentido de que ele é culpado, mas responsável no sentido, ele poderia impedir e não impediu. É por isso que, por exemplo, Samuel vai dizer que eu o farei. Falando do estupro coletivo, Deus diz, eu o farei. Tá vendo? É Deus o responsável. Então é nesse sentido. É isso aí, gente. Espero que esses assuntos estejam aclarando a mente de vocês aí. A gente vai falar mais sobre isso aí, né? E assista a minha série, Porque Eu Não Sou Arminiano. Bora lá para agradecer a Deus mais um dia de vida. Graças a Deus a gente está vivo. E graças a Deus que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal, porque senão eu não sairia na rua. Vamos orar? Ó Deus, o Senhor, soberano sobre o bem e sobre o mal, nós te bendizemos, te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Pedimos que o Senhor nos abra o entendimento a cada dia para perseverarmos na tua santa e bendita palavra. Ó Deus, nos livra do mal, nos livre de todo o engano, enche-nos do teu Espírito Santo, que a tua bênção esteja sobre nós, que o teu cuidado esteja sobre nós, que a tua mão soberana esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Ó Deus vive e todo-poderoso, sê conosco. Ajude-nos, Pai, a caminhar na tua palavra, na tua santa e bendita palavra. Nos perdoa de todos os nossos pecados. E, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre nós mais uma vez. Em nome de Jesus. Valeu, gente. Até a próxima.